temos uma casa. Isso é uma grande bênção de Deus, na verdade, né? Deus nos dá um lugar para morar. Eu assisti uma entrevista certa vez sobre a Índia. Não sei se você sabe, a Índia tem mais de 1 bilhão de pessoas. O Brasil tem 200 milhões de pessoas, viu? Só para comparar. O Brasil tem 200 milhões de pessoas e a Índia tem mais de 1 bilhão de pessoas. Eu não sei o número exato, mas é muita gente. 5 vezes mais no mínimo. Mas eu sei que é bem mais do que isso, é um dos países que mais cresce. Mas diz que tem milhões de pessoas lá que nascem, vivem e morrem na rua. Elas nunca vão ter uma casa. Já pensou? Você vai ter um quarto, você nunca vai ter o seu banheiro, você nunca vai ter um armário para você colocar suas coisas, porque você não tem uma casa. Já pensou o que é isso? Não ter uma casa? Deve ser bem triste, né, realmente. Consequentemente, como construir um lar? Bom, é possível, é claro, ter um lar sem uma casa. Porque lar e casa são duas coisas que podem ser totalmente diferentes. Porque pode ser que você tenha uma grande casa, mas você não tenha um lar, que é uma família unida. Isso também é um grande problema. Isso também existe de monte por aí. Eu quero falar sobre grupos em casa, aqueles estudos que a gente pode fazer em casa. Né? Bem, o que me qualifica para falar sobre esse assunto? Por que me escolheram? Não sei. Mas eu tenho uma casa, deve ser por isso. Eu tenho uma casa, por isso. Não só por isso. Acho que eu já mudei umas 8 vezes. Talvez por isso também. E o terceiro motivo que eu fiquei pensando, acho que é porque eu morei em Curitiba. Mas por quê? O que tem a ver? Bom, a igreja de Curitiba é uma referência para estudos de grupos em casa. E todos aqueles grupos, que é uma coisa que provavelmente não sabem quem me convidou, todos aqueles grupos começaram com o meu grupo. Era eu que estava lá, começando aquele grupo no centro da cidade de Curitiba, e depois todos os outros grupos começaram daquele. Ele multiplicou, quer dizer, deu certo, né? Então deve ser por isso. Mais uma coisa que me qualifica é esse livro aqui, que não foi eu que escrevi. Então, mas eu sou o editor desse livro, e o Mauro de Curitiba, que ficou cuidando desses grupos, né? Ele foi depois de mim lá para Curitiba, e ele trabalha muito. Uma das coisas que eu perguntei para ele, até quando ele estava fazendo esse livro, e a gente conversa de vez em quando, e até eu perguntei algumas vezes já para ele, acho que ele está cansado de ouvir minha pergunta, mas o que você faria se fosse começar uma congregação? E ele sempre pode perguntar para ele, e ele vai responder isso: eu começaria grupos em casa. Porque é muito bom realmente grupos em casa, mas não pode ser feito de qualquer maneira, tem regras para ser feito. Bom, primeiro, algumas coisas básicas. Jesus quer usar as casas. Jesus, ele quer entrar nas casas das pessoas, e ele fez isso. Fez isso várias vezes. Quando Jesus chegou àquele lugar, você conhece essa passagem, não é? Olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa. Por quê? Porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Jesus foi para ali já sabendo que ele ia ficar na casa daquele homem. Ou talvez Jesus tenha descoberto na hora, eu não sei. Eu costumo acreditar que Jesus não sabia tudo, mas ele indo, ele ia descobrindo o que fazer. Quando a gente fica parado, você nunca vai saber o que fazer. Mas quando você começa a fazer alguma coisa, você vai descobrindo outras coisas para fazer. Todas as coisas que você tem, elas podem ser multiplicadas se você trabalhar com elas. Mas se você deixar guardado, parado, já tentou guardar dinheiro no colchão? Funciona, né? Mas perde valor. Dinheiro, né? Por isso, né? Não guarde no colchão, guarde no banco, porque o banco trabalha para você. Jesus até falou sobre isso uma vez, né? Então, mais tarde, lá no versículo 9 e 10, Jesus disse: houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Como que ele fazia isso? Entrando nas casas. E uma coisa que eu aprendi lá no comecinho, quando comecei a trabalhar com a igreja: não espere um convite, se convide. E a pessoa me falou exatamente isso aqui. Falou: Jesus chegou para Zaqueu e falou: eu vou na sua casa, eu devo ficar na sua casa hoje. Eu aprendi isso.
coração visitar as pessoas nas casas delas. Você aprende tanta coisa quando você vai na casa de alguém. Se a pessoa fala tudo que ela, às vezes, tem necessidade. Quando você senta no sofá dela, você já conhece um monte de coisa. Quando ela abre a geladeira, você já vê até o que está faltando às vezes. Ou não. Né? Às vezes a gente vê muitas coisas quando a gente vai na casa das pessoas. E é por isso que Jesus ia na casa das pessoas. Porque ele conhecia as pessoas pela casa onde elas moravam. E você é autêntico na sua casa, não é verdade? Seus pais sabem quem você é. A sua esposa sabe quem você é na sua casa. Você é uma pessoa diferente, às vezes, na igreja. Talvez vocês já ouviram aquela, né, da criança pedindo: "Ô, pastor, será que a gente pode morar aqui no prédio?" "Mas por que morar aqui no prédio?" "Ah, meu pai é uma pessoa tão diferente aqui na igreja." Porque em casa ele é outra pessoa. Então, a casa é onde a gente é autêntico. Jesus quer entrar nas casas. Talvez você conheça essa aqui. Como Zaqueu, quero subir. Talvez você consiga até cantar. O mais alto que eu puder. É assim que começa. Essa é uma música popular. Nem posso dizer que é uma música evangélica. Que até no meio de shows, de pagode, de repente, assim, não que eu assista, eu não sei disso. Mas pode ser show de qualquer coisa. Porque é uma música tão popular que você começar a cantar, as pessoas acompanham. E elas dizem o seguinte, né, nesse refrão: entra na minha casa, entra na minha vida. Elas pedem transformação sem saber para quem elas estão pedindo, porque esse homem pode transformar as vidas das pessoas. Elas não sabem o que estão pedindo. E esse homem, ele tem um poder incrível, ele muda as coisas, ele mudou o mundo. Por 3 anos que ele fez alguma coisa. Claro que não foi só aquilo foi o final. Ou o começo, depende do ponto de vista, né? Mas veja só o que as pessoas estão dizendo: entra Deus na minha casa, entra Jesus na minha casa. As pessoas querem isso, querem. Eu não sei se você já fez isso, distribuir folheto nas casas. Sabe uma coisa? Não funciona. Sabe por quê? Porque não se faz. Mas se fizer, funciona. Um homem, eu fui pregar numa congregação no domingo passado, lá na Bahia. Ele alugou uma casa, ele começou a varrer a casa, lógico, né? Vai preparar a casa para você morar na casa. Então ele foi varrer a casa. Ele viu um papelzinho ali, mais ou menos, desse tamanho. Pegou o papelzinho, começou a ler o folheto da igreja